Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 31. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo das lentes esféricas, né? Na última aula a gente começou a falar sobre elas, né? Vimos as principais características, vimos principalmente, né, o estudo gráfico, a formação das imagens nessas lentes, né? Nós percebemos que a formação das imagens era muito parecido com aquele trabalho já feito, né, para os espelhos esféricos. Então, não tinha muita novidade, né? Eram alguns detalhes que precisavam ser colocados só. E hoje vocês vão perceber também a grande semelhança desse trabalho que a gente vai fazer analítico, né? Com o que a gente já fez também com espelhos esféricos, tá bom? Porque, por que acontece essa semelhança, né? A geometria do desenho, da onde é tirado, né, as equações, todo esse trabalho, ela é basicamente a mesma, né, para espelhos esféricos e para lentes esféricas. Então, consequência aí é a parte matemática também, né, coincidindo aí com o que a gente já aprendeu. Isso é bastante interessante porque para quem já, né, usou bem as primeiras aulas lá de espelhos esféricos e entendeu aquele trabalho, vai ficar muito mais fácil agora, né? E para quem teve uma certa dificuldade naquela parte, né, e eu acho que muita gente pode ter encontrado dificuldade, porque eram realmente exercícios que tinha, né, uma grande variedade, então era difícil a gente fechar com exemplos, né, tudo que poderia acontecer, exigia que a gente imaginasse a coisa acontecendo, isso também gera uma certa dificuldade, né? Então, para quem teve uma certa dificuldade ali, vai ter uma segunda chance de entender bem, né, como é que é feito esse trabalho, tanto gráfico como analítico, né, como de conta. Então, hoje a gente passa para essa parte de cálculo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema, né, que é o esquema que eu usei na aula passada, já do eixo principal, né, coloquei os pontinhos em cima do eixo principal, aqui o centro óptico da lente, aqui uma lente convergente, né, uma lente de bordinha mais fina do que o meio dela, né, quando a bordinha aqui dela é mais fina, ela, né, na grande maioria das vezes ela é convergente, né, considerando que o índice de refração dela é maior do que o meio, né. Os pontos, né, então que a gente usa, o ponto foco, esse aqui é o ponto foco, esse aqui é o ponto foco secundário dela aqui, a gente chama de foco objeto, né, na mesma distância. Então aqui esse pontinho, falei para vocês na aula passada que substitui o centro de curvatura, né, o ponto antiprincipal, aqui também o outro antiprincipal, desenhado aí o eixo principal e a lente, e colocando um objeto sobre o eixo principal, a gente pode usar então algumas letrinhas aqui e para representar algumas medições que podem ser feitas nesse esqueminha, né? Então esse trabalho já foi feito com os espelhos e basicamente é a mesma coisa. Então estou usando também as mesmas letrinhas aqui para não ter confusão, para vocês perceberem essa semelhança. Então veja, a distância do objeto até a lente nós vamos chamar de P, como a gente já vinha chamando. A distância da lente até o seu foco, né, nós vamos chamar de F, tá vendo? A distância da imagem até a lente nós vamos chamar de P', né? P usando um apóstrofe aí para diferenciar da distância do objeto, né? Então tudo isso a gente já conhecia. O tamanho do objeto nós vamos usar O para representar, o tamanho da imagem nós vamos usar I, né? Isso que aparece nas equações, né? Então, essa daqui é a nossa representação, para a gente poder enxergar algumas coisas aí. Primeira coisa importante, né, que a gente precisa entender aqui, e que a gente já fez também na parte de espelhos, é um estudo dos sinais dessas medições, né, porque a gente sabe que essas medições elas podem aparecer de forma positiva ou negativa. E se a gente esquece de um sinal aqui, né, na interpretação dos dados do exercício, pronto, já vai, no final não vai chegar na resposta correta, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse estudo, ó, de sinais. Então o que a gente vai ter nesse estudo de importante, né? Separei aqui o que é mais importante. Olha, o F, que representa aí a distância do foco até a lente, né? A distância focal da lente, pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando que vai ser positiva a distância focal? Quando a lente for convergente. Quando vai ser negativo? Quando a lente for divergente. Vamos voltar ali para vocês enxergarem melhor. Então a distância focal, olha aqui, ó.
Quando a lente é convergente, né, a bordinha mais fina, essa representação aqui, lembra lá, a luz passa pela lente e vai para o foco. Então, esse foco aqui é um foco verdadeiro. Essa distância, então, é uma distância positiva, nós vamos considerar positiva, a distância até o foco real, tá vendo? Distância positiva. Então, para lentes convergentes, a gente tem um foco positivo. Agora, se eu tivesse aqui no lugar dessa lente convergente, tivesse uma lente divergente, aquela que a gente desenha assim, ó, né? Pode fazer uma flechinha e tal, mas eu costumo desenhar assim. Eu desenho a lente assim e faço o risquinho assim, ó, tá vendo? A bordinha dela é mais larga do que o meio, né? Então, se a lente fosse divergente, quando a luz chegasse aqui, ela ia chegar aqui e ia vir para cá, assim. E aí, o prolongamento desse raio é que passaria pelo foco. Então, esse foco aqui, onde iria estar passando os prolongamentos, seria um menos f. Tudo bem? Então, para a lente divergente, a distância focal é negativa. Então, se no exercício ele fala, bom, eu estou trabalhando com uma lente que é convergente de 5 centímetros de distância focal. Então, tudo bem. Então, seria um f igual a 5 centímetros. Agora, se a lente tem 5 centímetros de distância focal, mas a lente é divergente, então não é mais 5. É para trás aqui, ó, é menos 5. Tudo bem? Então, essa distância focal pode ser positiva para a lente convergente, negativa se a lente for divergente. Depois, olha, a posição do objeto pode ser positiva se a imagem for real, desculpa, a posição da imagem. Pode ser positiva se essa imagem for real, pode ser negativa se ela for virtual. Vejam aqui que isso vai coincidir com esses sinais da distância focal. Veja, a imagem vai ser real quando ela estiver desse lado aqui, né? Do mesmo lado do foco real, do foco positivo, tá vendo? Então a imagem aqui, ela é positiva também. Então é a luz que vai passar, vem para cá, tá vendo? Então desse lado é o lado real, porque é o lado onde a luz realmente deveria formar a imagem. Então aqui a imagem é real e a distância dela, a peninha, é uma distância positiva. Agora, de vez em quando nós vimos que essa imagem se forma aqui, ó, do mesmo lado do objeto. Então, se a imagem se formar aqui do mesmo lado do objeto, isso não é o normal, não é o real, não é o que deveria acontecer. Só vai acontecer isso se a gente tiver esse tracejado aqui, né? Essa coisa de parecer que ela está se formando desse lado. Então, isso é imagem virtual. Então, se a imagem está para esse lado aqui, ela é virtual, e aí, consequentemente, a distância dela é negativa. De uma forma geral, então, na horizontal, se tiver para o lado, né, o lado aqui do foco positivo e tal, a imagem vai ser de distância positiva, e se ela tiver para o mesmo lado do objeto, ela vai ter medida negativa. Bom, então isso é bem importante aí para os exercícios. Então você viu lá, terminou um exercício, achou que a imagem deu menos 20 centímetros a posição da imagem, né? Terminei o exercício lá. Peninha igual a menos 20 centímetros. O que significa isso? Que ela está a 20 centímetros da lente, só que para trás aqui, ó, ela é virtual e com 20 centímetros da lente. Agora, se deu positivo peninha, é porque ela é uma imagem real de 20 centímetros da lente. Tá bom? Então, esse sinalzinho no peninha mostra se a imagem é real ou se a imagem é virtual. E o tamanho da imagem, né? Então, se a imagem, isso aqui a gente já usava igualzinho nos espelhos, né? Então, se a imagem é direita, se ela está na mesma orientação do objeto, então ela é positiva, e se a imagem está invertida em relação ao objeto, ela é uma imagem negativa com relação ao seu tamanho. Então, por exemplo, essa imagem aqui seria negativa, né? Porque ela está invertida em relação ao objeto. Vamos falar assim, a imagem tem 10 centímetros de altura, mas se eu sei que ela está de ponta cabeça, então é menos 10. Se ela tivesse virada para cima, seria mais 10. Mas quando que ela vai estar virada para cima? Quando ela for virtual, quando estiver do outro lado. Né? Isso nós já vimos nos espelhos também. Gente, ó, então essa conversa, vocês têm aqui o esqueminha, mas é sempre legal a gente encontrar essa lógica, tá bom? E vejam que essa lógica é um pouco diferente dos espelhos. Né? Nos espelhos, fora do espelho era positivo, dentro era negativo. Agora não, agora para o outro lado da lente é positivo. Né? E para o mesmo lado do objeto é negativo agora.
né? Com exceção do objeto. Vejam, ó, como muda a situação, né? No caso das lentes, do mesmo, eu não posso dizer que esse lado é negativo. Esse lado é negativo para a imagem, mas é positivo para o objeto, porque o objeto deveria estar mesmo aqui. É a imagem que deveria estar do outro lado, mas se ela aparece aqui, ela é negativa. Vocês percebem? Então essa coisa de negativo a gente usa mais para representar o que não deveria estar acontecendo, né? O normal da imagem é se formar para cá. Então se ela se forma do outro lado, a imagem é negativa. Vamos pensar dessa forma, tá bom? O normal é que ela se formasse virada para cima, mas se ela está de ponta cabeça, então a gente usa um negativo. Então o negativo é mais para mostrar isso, tá bom? Normal é que o foco fosse aqui, porque a luz está vindo para cá, mas se ela, né, divergir os raios, então a gente vai usar um foco para o outro lado, então aí fica negativo. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre sinais. Aí na sequência, pessoal, as equações. As equações das lentes, se vocês olharem aqui, vocês não vão encontrar nenhuma diferença em relação aos espelhos. São as mesmas duas equações, tá? A equação de Gauss, né, a equação dos pontos conjugados, olha aqui, a mesma equação que relaciona a distância focal da lente, né, com as posições do objeto e da imagem, igualzinho, vai ser o mesmo trabalho matemático. E a equação de aumento linear, né, esse Azinho aqui é o aumento linear, né, a ampliação ou a redução da imagem em relação ao objeto, pode ser calculada fazendo I sobre O, quer dizer, o tamanho da imagem comparado com o tamanho do objeto, ou fazendo a distância da imagem comparado com a distância do objeto, usando esse menos, né, que é para acertar o sinalzinho, exatamente da mesma forma que a gente fazia lá com os espelhos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, essa aula está meio curta, nós já vamos aqui para os exemplos. Eu separei 2 exemplos para a gente conversar um pouquinho, lembrando que esses exemplos não vão fechar totalmente tudo que pode acontecer nos exercícios. Nós vamos ter bastante exercício nessa aula e tem uma grande variedade, né, de possibilidades. Né? Então nós vamos ver muita coisa que talvez não apareça exatamente da mesma forma aqui nos exemplos, mas não tem problema, a gente vai conversando se aparecer alguma dúvida, né, durante as aulas. Vamos lá, esse primeiro exemplo, então, ele fala de uma lente convergente funcionando como lupa. E aí a gente já imagina a situação. Isso é muito importante para esses exercícios, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. Quando a gente consegue imaginar a coisa acontecendo, fica muito mais fácil de resolver. Olha aqui, ó. Se ela está funcionando como lupa, eu já sei, ó, que a lente, primeiro, é uma lente convergente. Tem a bordinha mais fina do que o meio dela. Tudo bem? Já sei disso. A lente que funciona como lupa é essa daqui. Vamos desenhar aqueles pontos notáveis aqui, né? O foco, o ponto antiprincipal, a mesma coisa para o outro lado. Foco, antiprincipal, né? Precisa colocar a imagem do objeto, não tem problema. E vamos colocar o objeto, então. Então, olha, se está funcionando como lupa, como é que a gente usa uma lupa? Com essa lente bem pertinho do objeto. Então, o objeto deve estar aqui, gente, ó. Tá vendo? Bem pertinho da lente. É aqui que vai funcionar como lupa. O que vai acontecer? A luz, ó, ao chegar na lente, ela vai passar, né, para o outro lado e vai para o foco. A luz que passa no centro óptico, ela vai continuar e aqui vai acontecer uma separação dos raios, então não vai cruzar, mas se a gente prolongar esses raios de luz, a gente vai ter um cruzamento e a imagem vai se formar aqui. Então esse é o caso, aqui está a imagem, né? E aqui estava o objeto. Esse é o caso de formação da lupa, né? É isso aqui que a gente tem que imaginar então acontecendo. Olha, foi só ele falar para mim que estava funcionando como lupa que eu já consegui definir tudo isso daqui. Tá bom? Só tem essa possibilidade de funcionar como lupa, lente de aumento, tá vendo? Está aumentando, ó, né? Tem um outro caso em que a imagem fica grande assim também? Tem, né? Tem aquele caso em que o objeto está entre o antiprincipal e o foco, mas aí a imagem fica grande, mas de ponta cabeça. Não é isso que acontece numa lupa. Né? Então, quando eu estou trabalhando com uma lupa, eu vejo o objeto ampliado, mas de forma direita, né? Na mesma orientação da
a imagem e o objeto em mesma orientação, né? Bom, então feito o esqueminha, pessoal, agora fica muito mais fácil da gente trabalhar. A gente vai olhando aqui, vendo se tem coerência o que a gente vai encontrar, né? Então veja, ó, a lente ela tem 10 centímetros de distância focal, então f igual a 10. Veja que esse 10 centímetros ele poderia ser positivo ou negativo, mas se a lente é convergente, então o sinal da distância focal aí é positivo. Se essa lente fosse divergente, então seria negativo. Depois, ó, observador observa a imagem de um objeto colocado a 8 centímetros da lente. Então veja, esse 8 centímetros, né? Olha, é a imagem. Então ele observa a imagem de um objeto que foi colocado a 8 centímetros da lente. Não, o objeto, né? Então a posição do objeto é de 8 centímetros em relação à lente. Se quiser marcar aqui no desenho, ó, o objeto foi colocado a 8 centímetros e o observador está olhando para a imagem, né? Ele quer saber, determinar o aumento linear transversal. Ele quer saber aqui, né, o aumento dessa imagem em relação ao objeto. Quantas vezes essa imagem é maior do que esse objeto? Vejam que ela é maior, né? Mas quantas vezes ela é maior que o objeto? Bom, esse peninha ele não deu, mas a gente pode tentar descobrir aí, né? Ele dá a distância focal 10 aqui, ó. Então vamos usar essas informações. Ó. Eu tenho F e tenho o P. Né? O observador observa a imagem de um objeto colocado a 8 centímetros da lente. O objeto foi colocado a 8. Tá certo. Ó. Se a gente não soubesse, então, desse esquema da lupa, né, como é que era e tal, poderia esperar, dar uma lidinha no texto do exercício, que eu ia acabar percebendo. Veja, ó, a posição do objeto 8 centímetros e distância focal 10 centímetros. Então, com certeza, o objeto estaria nessa posição, e aí depois o restante eu poderia usar o que eu aprendi na aula anterior, né? O traçado dos raios para poder fazer esse desenho e imaginar e enxergar, né, a imagem aí formada. Tá bom? Vamos lá, vamos calcular então esse aumento linear. O que dá para a gente fazer com essas duas primeiras informações? Posso usar a fórmula de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então veja, substituindo aqui eu tenho 1 para 10, é 1 para 8, mais 1 para P'. Né? Se eu fizer aqui, se eu passar esse 1/8 para o outro lado menos, eu tenho então que 1 P' é 1, 10 menos 1 para 8. Posso fazer essa subtração, posso fazer o MMC, né, de 10 e de 8. O mínimo aí é 40. 40 dá para dividir por 10 e dá para dividir por 8, né? Então o MMC aí é 40. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 40 dividido por 10 é 4, vezes 1 é 4. 40 por 8 é 5, vezes 1 é 5. Isso aqui vai ser menos 1 sobre 40. E aí, olha aqui, ó, eu posso fazer 1 vezes 40 e menos 1 vezes P', ou só desvirar os dois lados. E aí eu tenho que P' é menos 40 centímetros. Vejam a imagem, ela está a 40 centímetros e esse menos na posição da imagem significa que ela é virtual. Vejam que é verdade isso, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Acabei de encontrar, então, essa distância aqui, 40 centímetros. E para a imagem é negativa, porque a imagem está para o lado contrário. Era para a imagem estar se formando aqui, onde os raios estão passando. Ó. Mas ela não formou desse lado, ela formou do lado oposto. Então, menos 40. Tudo bem? Encontrado aí a posição da imagem, agora com P e P' eu consigo descobrir o aumento linear. Vamos lembrar que o aumento linear pode ser calculado fazendo menos P' sobre P. Podia ser também I sobre O, mas eu não tinha, né, tamanhos dos objetos da imagem, então vou fazer assim. Veja, o aumento linear, então, é menos ou menos 40 sobre 8. Menos e menos é mais, 40 por 8 é 5. Então, eu tenho aí um aumento linear de mais 5. O que significa? Qual que é a interpretação dessa informação? Bom, aumento linear é a ampliação ou a redução da imagem. A imagem é 5 vezes maior do que o objeto. E esse positivo aqui no aumento linear significa que ela é direita, que ela está virada aqui para cima, ó, na mesma orientação do objeto. Tá vendo? Então conseguimos aí determinar o que ele pediu. Então esse é o nosso primeiro exemplo, já vamos passar para o segundo exemplo aqui.
No segundo exemplo, ele fala que a objetiva de um projetor, essa objetiva é o nome que a gente dá para a lente, tá? Para uma das lentes do projetor, né? A objetiva de um projetor cinematográfico é uma lente convergente, distância focal 10 centímetros. Gente, ele vai falar aqui de projeção de imagem. O esquema de projeção também é único. Só tem uma possibilidade da gente encaixar um objeto na frente de uma lente e produzir uma imagem grande, né? Real, né? Principalmente essas duas características, né? Real e maior do que o objeto, né? Para que a gente possa projetar numa tela. Qual é essa possibilidade? A gente já viu isso com os espelhos. Ó. A lente tem que ser, de novo, aí, uma lente convergente. Vamos colocar aqui os pontos. Ponto foco, antiprincipal, mesma coisa aqui, foco antiprincipal. Né? E o objeto tem que estar nessa posição. Essa aqui é a posição onde a gente vai conseguir projetar ele. Por quê? Olha aqui, ó. A luz, ao passar pela lente paralela, ela vai passar pelo foco. E a luz, ao passar, por exemplo, pelo centro óptico, o duro é fazer direitinho isso, pessoal, mas ela vai cruzar e a gente vai ter a imagem se formando assim, ó. Uma imagem bem grande, tá bom? Tá muito mal feito isso, mas a imagem aqui teria que ser bem maior do que o nosso objeto aqui. Bom, bem maior do que o nosso objeto. Quanto mais bem feitinho a gente fizer esse desenho, mais a gente vai conseguir enxergar isso. Bom, olha, ela está bem distante do antiprincipal, aqui bem longe, né? Aqui é onde está a parede que vai acontecer a projeção. Aqui, ó, tá vendo? Aqui está a nossa parede, né? Onde a gente vai projetar a imagem aí do que estiver passando lá no projetor. Tudo bem? Então, sempre falo sobre isso. Aqui ela aparece invertida, essa é a situação normal, né, para uma lente só que esses projetores têm um conjunto de lentes que fazem desvirar essa imagem. Tá bom? Mas se fosse uma única lente, não teria essa imagem invertida em relação ao objeto, e bem grande. Tá bom? Agora vamos para os dados do exercício. Ó. Então, a lente tem uma distância focal de 10 centímetros. Então, a distância do foco até a lente aqui é 10. Se a lente é convergente, aqui também, né? Vamos colocar aqui. Se a lente é convergente, então essa distância focal é positiva. Bom, no outro exercício, inclusive, agora eu estou lembrando aqui, eu marquei para vocês aqui o 10, né? Aqui também é 10, tá? E o que eu usei aqui, na verdade, ó, como a lente é convergente, eu usei esse 10 aqui, não esse. Esse aqui seria menos 10, né? Então, eu usei, na verdade, pensando nesse 10, tá bom? Se eu não tivesse feito o desenho, isso ia passar despercebido, ia fazer a continha. Mas é importante perceber que aqui está o mais 10, aqui é menos 10, né? Mesma coisa aqui, tá bom? Então, veja, a lente é convergente. Então, vamos desconsiderar aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar, só para não ficar muita coisa escrita, né? Só apagar aqui. Nossa, apaguei a distância focal junto. Vou voltar para cá. Não tem problema. Tudo bem? Então, é esse 10 que eu estou pensando aqui no caso da lente convergente, né? Então, tinha a distância focal 10. Olha lá, eu tinha, olha aqui, ó, para que seja possível obter uma ampliação de 200 vezes, olha. Então, eu tenho que a ampliação da imagem é de 200 vezes. Mas nós estamos vendo aqui que a imagem amplia, mas ela amplia de ponta cabeça, tá vendo? No caso da projeção. Então isso aqui tem que ser menos 200. Vou anotar aqui também a distância focal, 10. E são essas as duas informações que eu tenho no meu probleminha. A distância focal e a ampliação da imagem, 200 vezes mais de ponta cabeça, que está sendo projetada. A pergunta é, determinar o comprimento da sala de projeção. Veja, pessoal, que aqui não está aparecendo isso, mas, olha, tudo isso daqui, olha, tá vendo? O objeto, tudo isso daqui, ó. Vou puxar a lente aqui também, né? Esse aqui é o nosso projetor, tá vendo? Essa caixinha aqui é o nosso projetor. O objeto dentro, tá vendo? A lente,
né? Esse projetor, normalmente, ele é bem pequeno em relação às dimensões da sala, né? Aqui está muito fora de proporção, mas isso aqui é colocado num cantinho da sala e a gente vai medir, então, a distância da sala, na verdade, ela vai meio que coincidir com a distância que a imagem está da lente. Tá vendo? Então, nós vamos considerar aqui, ó, o comprimento da sala como sendo P', a distância que a imagem está da lente. Tá vendo? Isso porque existe uma diferença muito grande de tamanhos aqui. Isso aqui deve ser bem pequeno em relação ao tamanho dessa sala. Essa sala deve ser bem comprida e o projetor está encostadinho numa parede. Então, nós vamos medir praticamente toda a distância da sala como sendo a distância que a imagem está. Tá bom? Então, o que nós queremos descobrir nesse exercício é o P'. Então, essa interpretação, se não fosse feito o desenho, ficaria muito difícil de fazer esse exercício. Pareceria muito complicado. E quando a gente faz o desenho e consegue interpretar, aí depois fica sossegado, fica igual aos outros exercícios aí, né? Vamos lá, então? Olha, como é que eu vou descobrir o P' aí? Parece que eu não tenho muita informação. Vamos começar pensando na formulinha do aumento linear, fazendo menos P' sobre P. Veja que o aumento linear é menos 200. Então, menos 200 é menos P' sobre P. Não tenho como resolver isso, porque está faltando duas informações, mas eu vou dar uma arrumada. Olha, se eu fizer em x aqui, eu vou ter menos 200p igual a menos P'. Posso multiplicar por menos 1 e tirar o sinalzinho, né? Eu vou ter, então, que P' é igual a 200 vezes P. E agora eu vou guardar essa informação e vou aplicar a minha segunda relação, a equação de Gauss, tá bom? Então, a ideia é fazer isso daí. Sempre que eu não tenho como resolver diretamente nem com uma fórmula nem com a outra, eu uso as duas, né? E faço tipo um sisteminha, né? Substituo uma na outra depois, tá bom? Então, ó, usei a fórmula do aumento linear para conseguir ter uma relação entre P e P'. Agora, na fórmula de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Veja que eu posso trocar. O P' é 200p. Então, no lugar desse P' eu posso colocar 200p e aí eu só vou ter o P como incógnita. Veja, olha, 1 sobre F, o F é 10, é 1 sobre P mais 1 sobre 200p. Tá bom? O P' é igual a 200p. Então agora eu descubro o valor de P aqui, pessoal. Posso fazer o MMC de tudo. Eu vou fazer o MMC só dessas duas partes, só do segundo membro aqui da equação, do P e do 200p. Bom, vou fazer aqui, ó. O mínimo é 200p. Tá vendo? Porque o 200p dá para dividir por 200p e 200p também dá para dividir por P. O mínimo é sempre isso, tá? Um número que dá para dividir pelos dois. Poderia ser qualquer número, a gente sempre procura o menor possível, por isso a gente chama de mínimo múltiplo comum, né? Menor número que dá para dividir pelos dois. Nesse caso, o 200p, né? Olha, 200p dividido por p, eu corto o p, vai sobrar 200. 200 vezes 1, 200. Tudo bem? Então eu fiz assim, ó. 200p dividido por p. Joga fora o p, sobra 200, tá vendo? Depois, 200p dividido por 200p dá 1, vezes 1 é 1. Então aqui mais 1. Olha, 200p dividido por 200p, eu corto o p, mas eu corto 200 também, isso aqui dá 1. Qualquer número por ele mesmo é 1, né? Vezes 1 de cima é 1. Então aqui eu tenho, olha, 201 dividido por 200p. E agora eu posso fazer em x, pessoal. Aqui, ó, 200p vezes 1 e 201 vezes 10. 200p vezes 1 é 200p. 201 vezes 10 é 201, com mais um zero é 2010. Então, P igual a 2010 dividido por 200. Poderia fazer a continha, mas não interessa para mim isso. Sabe por quê? Porque eu quero saber o P', né? A pergunta do exercício é a posição da imagem. Interessa para mim substituir essa fração no lugar do P. Vamos fazer isso, olha. Então, como é que eu vou terminar esse exercício? Eu tenho essas duas informações, então, P', que era 200 vezes P, né? O P' era isso, ó. No lugar do P, eu posso colocar isso. 2010
dividido por 200. Então eu não tirei esse 200 de baixo, porque agora eu posso cortar aqui, ó. Tá vendo? 2010 centímetros. Isso é 20 metros, né, pessoal? Bem, 20 metros mais 10 centímetros. É aproximadamente, então, 20 metros de sala aí. Tá bom? Então é isso que ele pergunta. Determinar o comprimento da sala de projeção. Essa sala de projeção aí tem que ter 20 metros de comprimento para conseguir ter uma imagem aqui 200 vezes maior do que o objeto que estava lá dentro da caixinha. Tudo bem? Então a sala tem que ser bem comprida aí. Isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Eu acho que vocês perceberam que os exercícios são exatamente, né, a mesma técnica, né, de resolução aí dos espelhos esféricos. Então, né, é mais uma oportunidade de vocês treinarem esse tipo de exercício, né? As mesmas equações. Vou pedir para vocês tentarem fazer todos os exercícios dessa aula. Essa aula está meio longa, tem bastante exercício, né? Vocês estão meio mal acostumados aí, fazendo pouquinho de exercício, mas nessa aula é bem importante que a gente faça bastante, porque tem muita variação, né? E se a gente fizer um ou outro só, vai aparecer numa oportunidade ou outra aí, exercício que vocês vão ter dificuldade. Quando a gente faz bastante exercício, a gente acaba fechando aí tudo que pode acontecer, né? Dentro dos exercícios. Então, bem importante que vocês façam todos e a gente conversa, então, durante a aula, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, então, e até a próxima.